Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Então, hoje é um dia com algumas notícias bem interessantes aqui e notícias boas até mesmo para o Brasil, principalmente quando nós olhamos para a produção de algodão. Um dos destaques é que o Brasil pode se tornar o maior exportador global no próximo ano de algodão. O Brasil que é o quarto maior produtor, segundo maior exportador da pluma. Então, uma boa notícia realmente para o Brasil aqui. Há um problema também com o petróleo lá nos Estados Unidos, acabou puxando muito forte as cotações no dia de ontem, está estendendo o movimento de hoje. Vamos falar um pouquinho também do boi gordo, o que está acontecendo com o boi gordo, faz tempo que eu não falo, e vamos pegar no mercado climático aqui na América do Sul, que trouxe volatilidade ontem nas cotações da soja, empurrou as cotações do farelo de soja e, consequentemente, o grão foi na carona. Mesmo com a alta do óleo de soja, o grão não teve suporte e ele realmente caiu bastante. E o dólar aqui no Brasil, que subiu ontem 1,27%, chegou a trabalhar com mais de 2% de alta no contrato spot, ali chegou a tocar os R$ 5,35 novamente. O mercado já olha a reunião do Fed, a decisão do Fed, do Federal Fed Rates, que será divulgado amanhã, mas hoje tem CPI nos Estados Unidos, inflação ao consumidor. E esse é um dos principais pontos que o Fed está olhando na sua decisão de juros. Então, a expectativa do mercado é de um aumento de 50 basis points, há uma pequena chance ali de 25% de vir 75 basis points, mas uma inflação maior hoje no CPI dos Estados Unidos pode mudar um pouquinho essa percepção. Então vamos prestar atenção. Vamos dar uma olhadinha nas telas, como que estão as cotações no dia de hoje. Um dos destaques também é que o café ontem, ele saltou 5,6%. Eu ia falar 50%, aí era um exagero. 5,6% de alta no café ontem. Ele que vinha operando na faixa de 162, 163, fez um movimento aqui bem forte ontem. Aparentemente, o mercado começa a olhar para a safra brasileira, vendo que haverá problemas. Então, isso acabou trazendo esse sentimento, opa, a oferta não vai ser nem próximo daquilo que algumas consultorias internacionais estão falando, de 45, 44 milhões de sacas para o café arábica, 70 milhões de sacas, 69 milhões de sacas na produção total aqui do Brasil. Não vai chegar próximo disso. A demanda está fraca? Ainda não. O Brasil ele exportou 19% a mais de café no mês passado. Até agora, no mês de dezembro, com 7 dias úteis, agora 8 dias úteis, o Brasil já exportou mais de 1 milhão de sacas. Então, você vê que a demanda, ela continua ainda se apresentando, inclusive aqui no Brasil. Há colheitas acontecendo na Colômbia, na América Central, lá no Vietnã também, isso acabou empurrando os preços para baixo, mas agora, aparentemente, a realidade começa a bater a porta. Ontem os estoques cresceram, 23 mil sacas, eles já estão acima de 705 mil sacas, mesmo esse crescimento dos estoques não tem colocado força para a alta da commodity. O Vicente ele fez um tour do café há 2 semanas atrás. Os assinantes nossos do relatório Agro do Commodities em Foco têm acesso ao relatório integral, bastante fotos. Eu mostrei uma prévia para vocês ontem de como que está organizado o tour do café. Quais são os destaques que ele coloca? Pegamento de médio para ruim, e era aqui que o mercado estava se apoiando, com aquelas chuvas benéficas, um clima muito melhor em comparação com o ano passado. Isso foi indiscutível, que o clima foi melhor do que os 2 últimos anos, mas o pegamento foi ruim, até por problemas causados pelas geadas. Lá, a maturação completamente desigual, então você vê na mesma árvore, grãos já se encaminhando para um amadurecimento ali no finalzinho de março, por exemplo, e outros só o chumbinho ainda, e alguns grãos que não vão nem conseguir se desenvolver. Parque que não sofreu manejo não se recuperou, ou seja, teve a geada, foi atingido por geada, não foi feito poda, não foi feito nenhum manejo adequado, intensificar algum fertilizante, ele não se recuperou.
Qual que é a previsão que o Vicente colocou aqui? O Brasil, 54.368.000 sacas, sendo 34 para o Arábica e 20 para o Conilon. O Arábica vai ter mais problemas justamente por esses pontos que foram colocados, de geadas terem afetado bastante a questão do pegamento, né, do desenvolvimento da saúde da planta. O Conilon, ele teve um problema de uma ventania muito forte na região do Espírito Santo. Eu estive no Vitória Summit, Vitória Coffee Summit, agora a questão de uns 60 dias atrás, conversei com alguns produtores e eles falaram que realmente deu uma ventania muito forte que acabou desfolhando alguns cafezais na parte superior da árvore. Então essa parte não vai ter proteção, não vai acabar não produzindo. Então a gente vai ter uma produção relativamente boa de café Conilon, uma redução ali em torno de 10% em comparação com o último ano. O pegamento, ele foi, aqui, de certa forma, deficitário. Atuais condições de lavouras e calendário de manejo de podas para esse ano possivelmente impactará a safra 23-24, ou seja, a próxima safra. Os estoques aqui, o Vicente coloca como que estão os estoques. Hoje, o Vicente postou ali que ele vai fazer uma sala, ele vai conversar com a Maia amanhã, se eu não estou enganado aqui, amanhã. A Maia é da Spilling the Beans, é uma consultoria independente também, especializada em café. O Vicente acabou tendo um relacionamento com a Maia, conheceu ela, fez um tour de café com ela, e eles têm feito essas salas, eu não sei como que chama essas salas aqui, acho que é Spaces, né? Eles têm feito rotineiramente esses Spaces ali no Twitter. Então, na sexta-feira, isso? Na sexta-feira, ele vai falar com ela. É uma live em inglês, naturalmente, mas ela é uma grande especialista em café, muito renomada, e por isso que é legal vocês acompanharem. A própria Reuters coloca aqui que a Maia está prevendo uma colheita entre 50 e 56 milhões de sacas, parecida com o que o Vicente trouxe aqui. E como eu disse no programa de ontem, o próximo ano é bienalidade negativa no café. Eu já vi alguém falando de bienalidade positiva, alguém mandou uma pergunta para mim, mas ano que vem é bienalidade negativa. Então, a produção sendo estimada como se fosse bienalidade positiva, e isso não é verdade. Então, em algum momento, talvez a realidade ali acabe aparecendo, vindo à tona, realmente sobre a situação do café. Quem quer ver alguns dados, só aí no perfil do Vicente ali, você vai conseguir acompanhar. Então, ontem, esse quadro fez com que as cotações do café tivessem uma forte alta. Volta para 250, pouquíssimo provável. Eu acho que a gente não tem fundamentos para voltar para 250. Mas é provável que venha uma alta no início do próximo ano, quando começarmos a chegar mais próximo do amadurecimento do café, mais próximo da colheita, e os números que começarem a chegar não forem tão grandes assim. Indo para a Bolsa de Chicago, trigo e milho subindo, mais um dia de alta para as commodities, porque há problemas lá no Mar Negro, né? Houve aquele ataque de drones no Porto de Odessa, acabou impedindo exportações da região, e isso tem afetado até hoje os preços, né? Ontem tiveram alta, hoje estão estendendo essa alta de quase 1%, o trigo já em $7,62 o bushel, o milho a $6,55 no primeiro vencimento. Ontem, o USDA divulgou os dados de inspeções para exportação, os dados de embarque. Para o milho, o número veio de 505 mil toneladas. O número anterior tinha sido de 524 mil toneladas. Porém, aqui no Relatórios Agro, o Milton, que trabalha conosco, ele colocou aqui, ó, Relatórios Agro, no milho, que o USDA fez um ajuste para 824 mil. Então, esse número que está sendo mostrado aqui de 524 teve um aumento só de 300 mil toneladas. Então, também ajuda a sustentar as cotações na Bolsa de Chicago. Você vê que de 554 para 824 realmente é um número muito forte. E essa semana nós tivemos 505 mil toneladas. Então, não que a demanda esteja voltando,
mas ela deixou de cair. A demanda ela continua fraca para exportação, mas no mercado doméstico o consumo continua acontecendo. Amanhã nós teremos a divulgação novamente dos dados de processamento de milho para a fabricação de etanol, e se vier acima de 1 milhão de barris por dia novamente, é mais um dado confirmando que a demanda doméstica está aquecida, apesar dos números de exportação estarem fracos. E os números de exportações estão fracos porque o Brasil está vindo rasgando nas exportações de milho realmente essa temporada. A gente já tem mais de 43 milhões de toneladas no commitment. Então, vai ser muito possível a gente chegar aos 43 milhões e meio de toneladas, que é o que eu acredito que o Brasil tem potencial para exportar nesta temporada, que vai ser recorde absoluto. Só para esse mês de dezembro, há 7 milhões de toneladas no commitment, no line-up para exportação. Então, a gente tem 3 milhões ali, mais 3 milhões aqui, a gente já tem 7 milhões de toneladas prontas para exportar. Olha como sazonalmente, o acumulado de exportação aqui, ele é mais alto do que os últimos anos, incluindo 2019, que foi o nosso recorde de exportação. Então já exportamos mais que 2019. Sazonalmente, nós também estamos muito forte nas exportações. E isso que o volume que está indo para a China, ele é muito baixo ainda. O volume não chegou a engatar ali uma terceira ou quarta marcha. Começou agora. Mas aqui nós estamos falando de 200 mil toneladas, 400 mil toneladas só, que foram embarcadas para a China, segundo a agência Williams, que é o que mostra aqui. Então o Brasil tem um potencial realmente muito grande. O mercado se abasteceu no Brasil com milho nesse final de ano, acabou tirando um pouco da demanda lá dos Estados Unidos. O Talfer falando aqui que meio atrasado. Ó. A situação para o milho no Rio Grande do Sul se complicou bastante. Ontem não choveu nada em alguns lugares. O Rio Grande do Sul é um dos locais que está realmente sofrendo tanto para o plantio da soja quanto para o plantio do milho. No quadro geral, a cultura está muito boa e a gente deve vir com uma safra completa. Então, algumas regiões ali realmente vão ter problemas e vão ter quebras de produção justamente por condições climáticas. Falando no clima já, ontem o farelo de soja e o grão de soja caíram bastante e foi baseado no clima, nas chuvas que aconteceram no final de semana ali na Argentina. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema, mas ele deixa de avançar o problema. Eu até coloquei no meu Twitter aqui que eu ia a live, né? Eu sempre coloco no finalzinho do dia a live. E o Marcos me compartilhou essa publicação aqui de Ariel Bianchi, que a essa altura, sem reservas de umidade e com um prognóstico de clima desfavorável, a decisão dele foi de não semear soja, já que ele é um pequeno produtor, e na estatística ele é insignificante, a surpresa é que, de comentar, a decisão veio de muitos que estão na mesma situação. Ou seja, ele não vai plantar e muitos ali na região dele estão na mesma situação. Então, não vai resolver o problema de plantio por lá, essa chuva que aconteceu no final de semana. Mas, como eu disse, acaba ajudando um pouco no desenvolvimento da lavoura. Então, aqui nós temos nos últimos 7 dias a variação de temperaturas. Vê que na região núcleo foi muito forte mesmo a variação. Você vê que no desvio de temperaturas, né, a média de desvio de temperaturas, essa região aqui de Buenos Aires realmente muito forte, expande um pouquinho para a região núcleo, região mais ao norte do país, e aqui não tem plantio muito gelado. E no acumulado de precipitação, nos últimos 7 dias, a gente vê que houve realmente um aumento aqui na região núcleo, que é a grande região produtora dos Estados Unidos, da Argentina. Pelo desvios do acumulado de precipitação, ainda está ruim. Só nessa região aqui que acabou tendo uma melhora. Então, isso acaba reduzindo a estimativa de perdas de produção. Como eu disse, vai vir uma perda, essa perda vai ser grande, mas ela pode ser limitada, já que o clima começou a trazer alguma umidade, alguma precipitação lá no país. O que o forecast mostra para nós para os próximos dias? Vê que hoje não tem chuvas ainda nesta região da Argentina. Vamos ver quando que vem. Pouca chuva no dia 15, ou seja, lá na quinta-feira, né?
depois da manhã, isso, quinta-feira, vem alguma chuva, esse modelo mostra aqui realmente na região núcleo, aqui pegando Buenos Aires, um pouquinho de chuva, essa chuva vai embora e volta outra chuva aqui, dia 21 só, pega um pouquinho mais ao norte, aqui região de Missões, região de Correntes, Resistência, Formosa, aqui fronteira como o Paraguai, acaba pegando um pouquinho de chuvas, e depois uma chuva ao sul, aqui talvez não vai afetar a lavoura, não vai chegar a pegar nenhum cultivar, mas aí sim, dia 24, 25, a gente já tem um pouquinho mais de chuva presente já pelos próximos 2, 3 dias, 4 dias, a gente tem alguma coisinha de chuva. Então isso pode amenizar os problemas lá na Argentina, não vai resolver a situação. Bem que a Argentina está atrasado, ano passado eles também usaram a mesma estratégia, plantaram mais tarde, fizeram esse plantio mais tardio para tentar pegar um clima bom. Ano passado deu certo, esse ano pode dar certo da mesma forma. Então está em torno de 15 a 20 pontos percentuais atrasado em comparação com o ano passado, que já foi um plantio relativamente atrasado por lá. O que nós temos no Brasil aqui de forecast, até falando pro Taufer ali. Nesse momento não chove. No Paraná, ele chove alguma chuva pontual aqui de Santa Catarina, região do Paraná, e do centro para o norte do Paraná, a gente já tem uma linha de chuvas realmente que vem desde o norte da Argentina, passa pelo Paraguai, pega o Mato Grosso do Sul, São Paulo toda, até o Cabral, que deve estar lavando a louça do café da manhã, igual ele falou que ele lava a louça escutando o programa, chovendo em São Paulo e chovendo na porção norte do estado do Paraná. Deixa eu puxar aqui para cá. Essa chuva ela fica ao longo do dia, para de chover, e chove aqui nessa região. Algumas chuvas pontuais no Mato Grosso, Goiás, acaba Minas Gerais também, um pouquinho no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, acaba recebendo uma chuva. E esse sistema ele fica, Rio Grande do Sul, até agora nada, e Paraná ainda vai receber mais chuva. Aqui na porção norte do Rio Grande do Sul, acaba pegando chuva. Mas a região aqui de Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana, ainda não recebe chuva no dia 18. Ele vai receber uma chuva pontual, talvez na virada para o dia 19. Dia 19 pega um pouquinho, mas nada. E o Paraná continua recebendo alguma chuva ainda. Então, há esse forecast de clima aí com poucas chuvas, bem que esse modelo climático mostra um pouquinho mais. Ainda estamos sob efeito de laninha, mas ele já começa a perder a intensidade. A gente vê no ENSO, aqui a linha vermelha, que é o que nós temos que prestar atenção, que é o 3.4, você vê que a temperatura que chegou a ficar bastante negativa da superfície do Pacífico, já voltou bastante. Nesse ponto ela está um pouquinho mais, um pouquinho menos negativa. O que é o Laninha? O Laninha é quando nós temos, deixa eu achar aqui, global, vamos pegar aqui de março a maio, é quando há um resfriamento das águas do Pacífico e fica abaixo de meio grau negativo. Aí nós temos laninha. De meio grau negativo até zero é uma perspectiva negativa, né, de neutro para negativo. De zero positivo, não existe isso, né? De 0 a 0,5 positivo é de neutro para El Niño e acima de 0,5 é El Niño. Então, de março a maio, um forecast com laninha, ele mostra esse padrão de chuvas, mais seco aqui na América do Sul, ao sul da América do Sul, e mais chuvas na linha do Equador. Foram até essas chuvas aqui que acabaram afetando bastante a produção na Malásia, aqui do óleo de palma. Então, veio pandemia e veio óleo de palma, acabou afetando a produção. Numa perspectiva mais neutra, esse seria o sistema. Mais chuva na região amazônica, região da Bolívia, pega um pouquinho de chuvas também, e mais seco na região sul do Brasil. Numa perspectiva de neutra para positiva, a gente já tem chuvas já mais na região sul e uma seca maior na região norte. E no caso de El Niño, a gente tem o contrário da posição, né? Chuvas na região sul da América do Sul e um volume um pouquinho mais seco. Um volume seco é complicado. Um pouquinho de temperaturas maiores e clima mais seco na região norte do Brasil. Então, é assim que funciona o Laninha. Nós estamos ainda sobre condições do Laninha.
Hoje as cotações estão recuperando um pouquinho, né? Ontem o óleo subiu mais de 2%, puxado até pelo petróleo. Farelo caiu 4% no dia de ontem, então ele acumulou várias altas aqui, foi um rally realmente bem expressivo para o farelo, e ontem teve essa queda aqui de 4,5%, acabou puxando o grão. Ontem, já mantendo-se na soja ainda, nós tivemos uma forte alta para a taxa de câmbio. Então, aqui no gráfico de 15 minutos, a gente vê que ela chegou a subir 2,10%, 2,2% no dia, as cotações do dólar, esse é o dólar spot aqui na B3, né, o dólar futuro aqui na B3. Aí fez uma realizaçãozinha, veio até testar uma média móvel aqui e ele voltou a subir. A alta no final do dia foi de 1,25%, considerando o after, 1,68%. Eu recebi um comentário no Twitter falando que o dólar, o mini dólar para maio não tinha subido, estava em 5,40 ainda. Mas lá não tem negociação, não tem volume. Quando eu olho as cotações do NDF, que essa sim vai balizar a formação de preço da soja, eu vejo que para maio fechou em 5,48. Então, ontem ainda teve uma oportunidade boa de negociação para quem tinha fixado a soja em dólares, podia fechar o câmbio a 5,50, ou para quem não tivesse vendido, poder ter fixado em reais o preço ontem, porque teve um aumento médio de R$3 por praça. Aí vai depender do balanço da tua praça, esse aumento pode ter sido um pouquinho menor, podem ter batido no basis aí na tua região, e mesmo com a queda em Chicago, ontem propiciou boas oportunidades de venda. O Márcio colocando aqui, era da região de Londrina, lá 170 saca para 30, pagamento dia 30 do 4. Então deve ser entrega finalzinho de março ali para essa cotação desse preço. Então, hoje o preço está subindo, temos que aguardar ali como que vai abrir a taxa de câmbio para ver qual que vai ser a direção. Já trazendo o boi, que eu comentei com vocês que eu ia falar um pouquinho hoje, o boi ontem ele subiu até por causa da taxa de câmbio, né? Acabou subindo 1% no dia, aqui fechando em R$290. O que aconteceu com o boi? As escalas, elas já começam a ficar encurtadas já nesse fim de ano. Então, isso acaba sendo um pouquinho favorável para o pecuarista. A demanda não veio da maneira que o mercado esperava. Então, nesse momento, não tem muita força para as cotações voltarem, por exemplo, para R$300 a arroba. Então, a gente está no meio da temporada, nos encaminhamos para a entre-safra, que atinge o seu auge ali no mês de maio, e vai até o mês de outubro, que é o pico de preços sazonal, seria o mês de outubro. Então, nesse momento, o mercado está um pouquinho apertado, por isso que os frigoríficos encurtaram, mas ainda estão sendo pagos preços um pouquinho abaixo dos referenciais. São Paulo, por exemplo, o boi China está sendo pago R$285 a arroba, estava 290 na semana passada, então acabou caindo um pouquinho. Mercado doméstico, 270, 280. Então você vê que o diferencial de base entre o spread, na verdade, entre o boi do mercado doméstico e o boi padrão China, está em R$5, R$10 só. É um valor muito justo, isso já chegou a R$20, R$25. Isso nos volta a fazer uma análise de como que está o mercado, ou o que aconteceu no mercado. O começo de 2022, ele foi muito positivo para as cotações do boi, na final, desde o ano passado. Tirando aquele fato no comecinho de setembro, da vaca louca, lá que derrubou as cotações, foi um ano positivo. A arroba chegou a R$340. Para se ter uma ideia. E depois, então, do primeiro trimestre, então, as cotações vieram caindo. Primeiro que todo mundo falava numa alteração, numa mudança do ciclo pecuário, ou seja, houve mais abate de fêmeas, de matrizes. Isso aumentou a oferta. Lá no comecinho, a China estava comprando bastante carne aqui no Brasil. Então, isso deixava os frigoríficos produzindo essa carne que seria exportado para a China. O problema é que a China fez isso daqui, ó. Ela acabou mexendo na moeda dela. Então, você vê que, vamos trazer aqui, ó, no começo do ano, nós estávamos com o yuan na faixa de 6,30, 6,40, e ela foi desvalorizando a sua moeda. Então, aqui começou a cair as cotações da arroba do boi no Brasil. Por quê? Porque o chinês veio renegociar os contratos que eles tinham com o frigorífico.
Quando nós temos essa taxa de câmbio nesses níveis aqui, lá na China, há uma competitividade maior para a exportação brasileira, para a importação do chinês. Fica barato. Quando você tem uma desvalorização da moeda, como aconteceu aqui, que chegou a 7,40, se eu não estou enganado, você deixa de ter poder de compra. Por um lado, você se torna competitivo na exportação, e foi isso que a China tentou fazer para voltar a exportar, trazer receita fiscal, principalmente num período onde os Estados Unidos deveria começar a comprar para Black Friday, para final de ano, e essa desvalorização acabou impactando nas exportações de carne do Brasil. Então, houveram renegociações de contratos. Com isso, a gente viu estados como Mato Grosso, que é o maior estado produtor, que foi um dos mais impactados, tendo que reduzir a produção, alongar escalas, inclusive muitas férias coletivas, porque não havia processamento. E o mercado doméstico também estava pouco aquecido. Esse cenário mudou pouca coisa, melhorou um pouquinho, mas mudou pouca coisa. Ainda o yuan está desvalorizado, a China ainda não tem um poder de compra muito favorável para ela nesse momento. O câmbio nosso aqui, ele acaba dando um certo suporte para as cotações, que foi o que aconteceu ontem, então dependemos um pouco desse movimento cambial, e as escalas elas já começam a se encurtar, mas mesmo nesse encurtamento das escalas, os preços acabaram não subindo. Então eu acho que no curto prazo nós não temos expectativa para essa cotação da arroba voltar para R$300. Pode voltar? Claro que pode. Eu estou dizendo uma percepção minha, eu espero que eu esteja errado para o pecuarista, mas não vejo uma possibilidade muito grande de ir para R$300 arroba nesse curto prazo, não. E para o ano que vem, eu até vejo que a gente pode ter cotações um pouquinho mais acomodadas. Não vejo muita alta, muito espaço para alta, mas eu não sou especialista em boi gordo, não, para dar uma análise um pouquinho mais profissional. Agora, o algodão, que era um dos destaques, algodão subindo hoje 1,74%, 1,62% lá na Bolsa de Nova York. O algodão que chegou a ser negociado a 150 centavos de dólar por libra-peso, lá no comecinho do ano, houve um estresse no mercado muito grande, as cotações caíram basicamente 50% desde então. E hoje saiu uma matéria aqui na Reuters, ontem, na verdade, saiu uma matéria na Reuters, de que o Brasil espera se tornar o maior exportador mundial do algodão. Isso não vai ser muito simples, porque tem que haver uma combinação de fatores. Primeiro, o Brasil também vai ter uma redução diária, devido ao aumento de custo de produção. Falar em custo de produção, nitrogenados estão nas mínimas de 1 ano e meio. Então vamos dar uma olhadinha na relação de troca aí para o safrinha. Tem alguma coisa que precisa rodar de nitrogenado ainda? Tem oportunidade. Fósforo já começou a subir. MAP, DAP, superfosfato simples, superfosfato triplo já voltaram a subir. KCl continua caindo, caiu 1,5% na semana passada. As exportações do Brasil já reduziram também, mas isso é sazonal. Daqui a pouquinho a demanda da Índia, a demanda dos Estados Unidos se apresenta, a gente pode voltar a ter uma alta de insumos. Então vamos dar uma olhadinha nas relações de troca. Então o Brasil vai ter uma redução pequena, mas a expectativa é que os Estados Unidos perca bastante área lá, porque outros cultivares como soja, milho e trigo estão mais lucrativos do que o algodão. Então, se houver uma combinação, por exemplo, de uma boa temporada aqui no Brasil, o algodão que é plantado ali no meio do ano, Bahia é um grande produtor, Mato Grosso é o maior produtor aqui do Brasil, e os Estados Unidos ter uma redução drástica na sua produção, 25%, 30%, o Brasil passa os Estados Unidos como o maior exportador. E olha só, há 5 anos atrás, aproximadamente, nós passamos os Estados Unidos como o maior exportador de soja. Agora nos encaminhamos para passar os Estados Unidos como o maior exportador de algodão. Pode não ser no próximo ano, mas em 1 ano e meio, 2 anos, talvez a gente consiga passar o Tio Sam nas exportações de algodão. E podemos nos encaminhar, inclusive, para ser o maior exportador de milho do mundo. Se a China vier comprar e reduzir as compras dos Estados Unidos, vindo comprar para cá, o Brasil com safra completa, conseguindo abastecer o mundo e preços bons, o Brasil pode se tornar o maior exportador de milho em questão de 2 ou 3 anos, o que seria muito saudável. Aí sim, Brasil é o maior exportador de soja, café, açúcar, suco de laranja, algodão e milho, aí não tem para ninguém. O que o Brasil precisa fazer? Crescer com relação a gerenciamento de risco, não deixar as margens indo embora,
ficando na fé de que o preço sempre vai melhorar no produto que vende e que o preço sempre vai cair no produto que compra no insumo. Então o Brasil precisa crescer e muito, mas muito mesmo, na gestão de risco, claro, vendendo o meu peixe também, vendendo o meu produto. Arroba do Boi é um exemplo. Quem fez gerenciamento de risco, quem faz gestão de risco, tem uma boa chance de ter margens melhores nesta queda de preços que aconteceu nos últimos dias. O petróleo subindo 1%, há um problema no Keystone. Eu vou mostrar para a gente fechar aqui, que é um oleoduto que vem do Canadá e vai para Cushing, que é esse oleoduto aqui, é um dos mais importantes. Aconteceu um vazamento lá de 14 mil barris, a TC Energy identificou, fechou o oleoduto, reduziu a exportação de Alberta para os Estados Unidos, para Cushing, para as refinarias aqui. Esse é um petróleo do tipo pesado, isso acabou puxando as cotações. É um problema temporário, ela já recuperou em torno de 2.600 barris, que foi lá, então ela vai fazer a manutenção, pode demorar um pouquinho mais, mas é temporário e as cotações podem voltar a cair no curto prazo. O cenário para longo prazo é outra conversa, falamos disso num outro dia. Agora vamos pedir o like para o pessoal. Pô, aqui poucos likes, hein? Não sei o que acontece, que o pessoal dá pouco like. Perguntas aqui, pelo que eu vi, assim, não teria nenhuma, só o Marcos perguntando, com exportação forte aumenta o preço interno? Depende de Chicago e depende da taxa de câmbio, porque o preço doméstico vai ser balizado pelo PPE, é preço de paridade de exportação. Se Chicago cai e o dólar também tem queda, a gente, por mais que o volume esteja forte para exportação, o mercado doméstico é balizado pelo preço do porto. Então, por mais que a demanda esteja aquecida, a gente pode ter queda de preços. Então, acho que eu vi aqui nenhuma pergunta aqui na BMC. Também nenhuma pergunta, a discussão continua pautada realmente na política. Então, voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Para quem é assinante Commodities em Foco, tem o estudo semanal agora e tem o estudo semanal do milho e da soja à noite.